Foi. Tá, joia. Então, posso falar. Gente, bom dia. Hoje nós vamos ver um conteúdo extra que não está na programação da segunda série, mas que é de suma importância, não só para a vida escolar, mas para a vida em geral, que é o estudo da crase, tá? Então, nós vamos começar a ver de forma extra este ano, e é um assunto que vai ajudar vocês na escrita, de redações, de respostas discursivas, tá? Vocês vão levar para a vida em quaisquer profissões que vocês estejam, tá? Então, nós vamos começar a ver este ano e ano que vem já está na programação da terceira série e aquela história do quanto mais visto, mais lembrado, tá? Então, primeiro, a gente tem que entender o que é crase, qual é o mecanismo da crase. Aí, depois, sim, nós vamos estar preparados para a assimilação das regras, tá? Então, vejam, o que a gente tem de tão difícil, de tão inacessível na crase? É a quantidade de regras. Nós temos os seguintes grupos: regras especiais, casos proibidos, casos obrigatórios e casos facultativos. Mas antes de sairmos memorizando isso, a gente precisa entender o que é a crase, né? Quando é que vai haver crase? Então, vamos começar. Eu queria que vocês anotassem, porque o que eu tenho aqui é um resumo, tá? Então, vocês vão anotar o que é a crase. Tem aí um caderninho, caneta, lápis, sim? Então, vamos lá. Crase. Podem colocar o sinal de igual, né? Ao pé da letra, crase significa fusão, tá? Fusão, encontro de duas coisas, tá? Então, isso ao pé da letra. E agora a gente vai definir. Então, vamos lá. Crase é a combinação. Se alguém quiser que repita, é só falar, tá? Crase é a combinação da preposição a, coloquem isso entre aspas. Então, crase é a combinação da preposição a com dois pontos. Na linha de baixo, vocês vão colocar a letra A. Deixa eu fazer ABC, tá? Aí, entre aspas, a, vírgula, as, artigo. Então, vou repetir. Crase é a combinação da preposição a com dois pontos. Na linha de baixo, letra A, entre aspas, a, vírgula, as, artigo. Podem colocar esse artigo entre parênteses para a gente sinalizar a classe gramatical do a e do as. Agora, exemplo. Refiro-me. Deixa eu ver. Refiro-me a Joana, por exemplo. Podem colocar uma barrinha, outro exemplo. Vou às festas. Então, o a Joana e as festas com crase. Agora, põe um ponto que eu vou explicar isso que eu falei. Até aí, todo mundo conseguiu copiar? Me perdi ali no traço, professor. Você falou, refiro-me a Joana. Isso, refiro-me a Joana. Ponto. Aí põe uma barrinha porque eu vou colocar outro exemplo, tá? O exemplo 2. Vou às festas com crase. Agora nós vamos parar para pensar. Enzo, lê a definição para mim que eu fiz até agora. Crase. Ao pé da letra, crase significa fusão. É a combinação da preposição a com letra a, vírgula, as, artigos. Isso, para um pouquinho. Então, gente, se a gente tem um encontro de duas coisas, primeira coisa que vocês têm que colocar em mente. Uma dessas duas coisas sempre vai ser a preposição a, tá? Pergunta, quando é que a gente vai ter uma preposição a ou... não é só a, na verdade. Quando é que a gente vai ter uma preposição a numa frase? Quando a regência pedir. Diz tudo agora, parabéns. Então, a regência nominal ou verbal, ela vai nos exigir, né, uma preposição a, ou seja, nós vamos ter ali um nome, quando eu falo nome, eu posso estar dizendo substantivo, né, adjetivo ou advérbio, que isso é regência nominal, ou um verbo, que serão regidos pela preposição a, tá? Então, quando eu falei aí, refiro-me a Joana, não é? Por que eu coloquei crase? Então, a crase, ela precisa ser observada da seguinte forma. Eu vou olhar o que tem antes do a e o que tem depois. Então, vamos fazer análise com muita calma.
Refiro-me é o verbo é referir-se. Digam para mim, qual é a regência do verbo referir-se? Quem se refere? A. Se refere a. Guardem essa preposição aí. Então, a gente já sabe, o verbo referir-se é regido pela preposição a. Joana é um substantivo feminino, singular, e ele está acompanhado, o substantivo, né? Está acompanhado do artigo a. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, definindo ou indefinindo. Se o artigo é definido, ele vai dar uma localização precisa, né? Se é indefinido, vai se referir de forma genérica. Então, é como se eu pensasse assim, ó, refiro-me a Joana. Deu a mais a, é crase com certeza. Ainda não estou falando de regras, tá? Então, como é que eu vou justificar essa crase? A preposição a, exigida pelo verbo referir-se, se fundiu, se encontrou ao artigo a, que acompanha o substantivo feminino Joana. Todo mundo entendeu isso? Sim? Sim. Agora, segundo exemplo. Vou às festas. Observem que eu não disse vou a festas. Eu disse vou às festas. Tem uma diferença absurda de sentido. Só um momento. Quem vai, no sentido de se dirigir? A algum lugar. Vai a algum lugar. Guardem essa preposição. Festas, substantivo feminino plural, acompanhado de artigo feminino plural. Então, por que eu tenho essa crase aí? Eu vou pensar assim, eu vou às festas. Toda vez que a gente tiver um as craseado, é a junção da preposição a, que não faz plural, com o artigo as. A preposição mas as artigo vai dar o as preposicionado. Preposicionado não, craseado. Perceberam isso? Agora, reparem, se eu tivesse dito vou a festas, esse a seria o quê? Teria crase? Não teria. É preposição. Só preposição. De onde que vem essa preposição? Quem vai a. Como é que eu sei que aí eu só tenho uma preposição? Reparem, o que a gente tem depois é um substantivo feminino plural. Se ele estivesse, né, festas, estivesse acompanhado de artigo, esse artigo só poderia estar no feminino plural. Como a gente tem a festas, esse a no singular é só preposição. Preposição é invariável, lembrem-se, ela não faz plural, não é? Então, se eu tenho a no singular e um substantivo no plural, eu tenho só preposição exigida pela regência de algum nome ou verbo anteriormente expresso. Outra coisa que eu quero que vocês coloquem aí agora, uma observação. Professora, não é... fala. Pode repetir essa parte que não vai ter crase? Então, aí no caso não tem crase, porque o a no singular é só a preposição exigida pelo verbo ir. Quem vai a. Para que a gente tenha aí um artigo acompanhando festas, festas não está no feminino plural, esse artigo só pode estar no feminino plural. Entendeu? Não existe crase no plural? Existe. Vou às festas. O que não existe é preposição no plural. E eu disse aí a festas. Esse a é só preposição de quem vai a. Então, aí eu pergunto a vocês agora. Qual a diferença de sentido quando eu falo vou a festas ou quando eu falo vou às festas? Pensem. Tem uma diferença de sentido. O que o artigo faz com o substantivo? Define. Define. Se ele é definido, ele define. Tá, então quando eu digo a vocês, eu vou às festas, eu tenho a preposição mais as artigo. Eu estou me referindo a festas específicas ou festas que o meu receptor sabe quais são. São festas determinadas. Como é que eu sei? Eu tenho um artigo definido. Agora, quando eu digo eu vou a festas, repare, eu não tenho artigo definindo o substantivo, eu só tenho preposição. Então, eu estou me referindo a festas em geral. E agora vocês vão colocar uma observaçãozinha aí num outro canto. Crase gosta de especificação. Tudo que é genérico repudia a crase. Vamos lá que eu vou repetir. Crase gosta... Isso não pode ser esquecido, tá? Crase gosta de especificação. Pode colocar um ponto e vírgula, né? Tudo que é genérico repudia a crase. E aí, se eu tenho substantivo genérico, né? Eu não vou ter crase. Perceberam isso? Ficou alguma dúvida até aí? Muito importante que vocês digam.
Não? Peraí, professor. Eu só fiquei na dúvida aqui. Você deu um exemplo. Refiro-me a Joana e vou às festas. Depois você deu outro exemplo, vou a festas. Não, aí eu perguntei a diferença de sentido. Você pode colocar tudo aí no mesmo ambiente. É porque eu quis distinguir para vocês a diferença de quando eu falo vou às festas e vou a festas, tá? Então, geral, vou a festas em geral, né? Geralmente eu vou a festas, não disse quais festas eu vou. Mas quando eu falo eu vou às festas, são festas que já apareceram no contexto, são festas específicas, né? Já apareceram, são específicas. Ou então que o meu receptor sabe a que eu me refiro. Tá? Então, se eu coloco aí artigo, eu estou definindo festa. Se eu tiro artigo, deixo só preposição, eu não especifiquei. Eu me referi de forma genérica, de forma ampla. E crase não gosta de nada que é genérico. Isso já é uma dica preciosa. Tá? Duas dicas, ó. Crase é fusão, tá? Eu tenho que ter duas coisas. Se eu tiver uma coisa só, não tenho crase. E crase gosta de especificação. Se a gente entende isso, já é 30%. Até aí, tudo bem? Vou para a letra B, tá? Tudo bem. Então, repetindo a definição. Crase é a combinação entre uma preposição, né, de uma preposição a com, as, artigo. Letra B, coloquem aí. Entre aspas. A, vírgula, as. De novo, né? Agora, entre parênteses. Pronome demonstrativo igual aquela. Vou explicar, tá? Então, letra B. Entre aspas. A, vírgula, as, entre parênteses. Pronome demonstrativo igual aquela. Ou aquelas, né? Já que tem o as. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente vê o a numa frase, não necessariamente ele vai ser artigo definido. Ele pode ser artigo definido quando ele estiver acompanhando o substantivo. A Júlia, as festas. Ele vai ser pronome oblíquo quando for sinônimo. Ah, fala. Pode repetir de novo? Pronome demonstrativo igual ao quê? Igual a aquela. Aquelas, né? Porque eu falei as. Então agora, Professora, Ana. Fala. você pode repetir a letra B do início? Eu não consegui pegar. Posso. Você vai colocar assim, a, vírgula, as, igual você fez na letra A. Só que agora, entre parênteses, você vai colocar pronome demonstrativo, o sinalzinho de igual, aquela, aquelas. Professora, Oi. licença, eu não consegui entrar no início por causa que estava sem internet. Onde tá? Tá em Então, qual página? boa pergunta. Não está em página nenhuma. Esse conteúdo está saindo da minha cabeça. Por quê? Porque a gente está falando de uma coisa extra, tá? Que é crase. Tá? Lembra Eu te mando foto que ela passou, Júlia. Tá bom, obrigada. Semana passada, Júlia, eu disse a vocês se vocês gostariam de... Eu dar uma aula ver... de crase. Isso. E todo mundo me pede crase. Não tem quem não peça. Então, ó, Júlia, a gente está na letra B aí, tá? Eu defini o que é crase. Tá tudo sendo gravado pela Ana, tá, Júlia? Então, depois, você dá uma olhadinha na gravação. Se tiver dúvida, é só me perguntar. Então, letra B, vou repetir. Por nada. Letra B. A, vírgula, as, entre aspas, né? Entre parênteses, pronome demonstrativo igual aquela, aquelas. Então, eu estava falando do a, né? Que nem sempre que o a aparece numa frase, ele é artigo definido. Para ele ser artigo definido, ele tem que estar acompanhando o substantivo. A casa, a pessoa, né? As festas. Para ele ser um pronome oblíquo, segundo a classificação, ele tem que ser sinônimo de ela. Encontrei-a na festa, encontrei ela. Perceberam? Para que ele seja preposição, terceira classificação, ele tem de ser exigido pela regência, nominal ou verbal. Todo mundo já viu isso. E quarta classificação, para que ele seja um pronome demonstrativo, ele tem de ser sinônimo de aquela, aquelas. Exemplo aí que vocês vão colocar na letra B agora. Vamos lá. Posso falar? Pode. Refiro-me a esta pessoa, vírgula. Sem crase. Refiro-me a esta pessoa, vírgula. E não a que você pensou. Esse a com crase. E não há? E não a que você pensou. O segundo a tem crase. Copiem que eu vou explicar. Pronto?
Então, prestem atenção agora. Quem se refere a, refiro-me a esta pessoa, né? Reparem que eu pedi para vocês não colocarem crase aí, porque os demonstrativos, este, esta, isto, esse, essa, isso, não requerem crase. Isso é uma regra que a gente vai ver, não precisa escrever isso agora não. Agora, eu falei, refiro-me a esta pessoa e não a que você pensou. Deem para mim um sinônimo para o segundo A. E não aquela. Pronto. Então, toda vez que o a puder estar no lugar de aquela, ou o as de aquelas, ele vai ser pronome demonstrativo. Ah, então toda vez ele vai ter crase? Opa. Ele vai ter se tiver exigência, se tiver uma preposição. No caso aí tem a preposição do verbo referir-se. Refiro-me a esta pessoa e não me refiro àquela que você pensou. Né? Então, esse segundo a, coloque em cima dele assim, a mais a, que é a preposição mais o pronome demonstrativo a. Toda vez que tiver fusão de a mais a, tem crase. Coloquem aí do jeitinho que vocês quiserem aí. A mais a, que é a preposição do verbo referir-se, mais o a demonstrativo. Estão achando difícil? Não. Viu? Que bom. Eu gosto tanto de falar de crase, que já está tudo na minha cabeça. Bom, respirem para a gente falar da letra C agora. E se esse e aquelas fosse plural, né? Aquelas que vocês não, refiro-me a essa pessoa e não àquelas que vocês pensaram, tudo bem? Ou que você pensou, né? Teria crase do mesmo jeito, tá? Porque a, as, aquela, aquelas se encontraram com o a preposição. Então, letra C. A gente já viu lá no enunciado, né? Preposição a com a, as, artigo na letra A, as, demonstrativo na letra B. A letra C vocês vão colocar assim, ó. O a inicial, esse a com aspas, né? O a inicial, letra C. Dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Ponto. Então, repetindo. O a inicial, esse a com aspas, dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo. Então, vamos colocar um exemplo. Obedecemos àquele regulamento. Esse aquele vai ter crase. Obedecemos àquele regulamento. É um exemplo. Peraí, professor, agora eu fiquei com uma dúvida aqui. Qual que é a diferença dessa para a letra B? Na letra B, você tem o a, pronome demonstrativo. Aí você tem o a inicial dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo. Na letra B, o a é sinônimo de aquele, aquela, aquilo. Na letra C, você vai ter o aquele, aquela, aquilo na linha. Olha o exemplo. Obedecemos aquele regulamento. Aí eu não tenho o a sinônimo de aquele, né? O a sinônimo de aquela. Eu tenho o aquele mesmo, tá? Então vamos entender. Regência do verbo obedecer, qual é? Quem obedece? Obedece a. Obedece a. Vamos guardar essa preposição. Essa preposição vai se fundir ao a inicial desse pronome aquele. Então, eu vou colocar esse aquele com crase. Repare que ele é um pronome masculino. Não tem problema. Aquele, aquela, aquilo. Quando se encontra com uma preposição, eles vão ter crase. Certo? Carla. Oi. Só para deixar a Júlia Nascimento entrar, tá? Por favor. Ué, mas... Ela tá me pedindo aqui. Pra mim, não tá aparecendo aqui, não. Ah, que tá aparecendo Não? pra mim. Eu tô no Word, aí eu não vi. Ué, peraí. Como é que eu faço? Vou lá no... Não, já tô com participantes aberto. Ah, o Carla, ela tá aí já entrou. Ah, Obrigada. porque quando é assim, aparece pra mim aqui. Tá, então, quem obedece, obedece a. Esse a, preposição, se encontrou com a inicial do aquele. Tá? Então, agora, vamos ter a visão panorâmica. Eu vou repetir. A crase é a combinação, né? É o encontro. Sempre vamos ter uma preposição a. Ela vai se encontrar com três coisas. Primeira coisa que ela pode se encontrar. A, as, artigo. Segunda coisa. A, as, pronome demonstrativo. Sinônimo de aquela, aquelas. E terceira coisa,
o A inicial desse aquele, aquela, aquilo, que são 3 pronomes demonstrativos. Então, quando a gente tiver um destes 3 encontros, nós vamos ter crase. Então, isso não é regra, isso é um mecanismo da crase. A gente tem que botar em mente agora que crase é fusão, tá? Encontro de 2 coisas. E uma dessas coisas sempre vai ser a preposição a, que é exigida pela regência. Então, para saber se eu tenho crase ali, eu tenho que olhar o que eu tenho antes e o que eu tenho depois. Às vezes, o que tem antes, aceita, mas o que tem depois, não aceita. Então, crase não é uma coisa muito simples, tá? Tem muita gente que fala assim, não preciso da crase, não, eu já sei, diante de palavra masculina não tem crase, e sempre que tiver A mais A, não é bem assim, não. Eu falo assim, nada em crase serve para tudo. Eu tenho que analisar caso a caso. É uma coisa perigosa, porque envolve regência, tá? Então, não é uma coisa muito simples. Se eu tenho dificuldade com regência, eu vou ter dificuldade com crase. Como assim já anunciou que faltam 10 minutos, gente? Estou chocada aqui. Bom, então agora nós vamos partir para as regras. Ficou alguma dúvida até aí? Por enquanto, não. Tá, então se eu perguntar a vocês assim, todo mundo entendeu o que é crase? Vocês vão me responder o quê? Sim. Sim, que bom. Olha lá, hein? Quem cala consente, hein? Então tá bom. Bom, aí a gente tem agora o início das regras. Vamos falar, primeiramente, vocês vão colocar assim agora, casos especiais. Porque eu tenho aqui uma folhinha que eu vou compartilhar para vocês. Vou até mostrar de uma vez. Espera aí. Só que o que eu vou... Como assim o que eu... Tá dizendo que eu estou desabilitada para compartilhar a tela. Eu já sei por quê. Porque eu passei a autoria aqui para a Ana. Eu vou compartilhar essa tela na aula 2, tá, Ana? Terminando essa aula, eu gravo a outra. Então, vamos escrever agora casos especiais. 2 pontos. Nós vamos ter, gente, casos especiais para casa, terra e distância. Tá? Essas 3 palavras são chiques, elas têm regras especiais para elas. Então, na letra A, vocês vão escrever a palavra casa. 2 pontos. Certo? Então, a gente está no rol dos casos especiais, que eu falei, né? Casos especiais, proibidos, obrigatórios e facultativos. Então, a gente vai começar a passear pelas regras. Primeiro caso de regras, casos especiais. Então, a gente vai falar da palavra casa, na letra A. O que eu falei agora há pouco? Crase gosta de quê mesmo? Especificação. Especificação. Então, olha que interessante. Nós só vamos ter crase diante da palavra casa quando ela estiver especificada. Então, podem colocar aí. Só haverá crase diante da palavra casa se ela estiver especificada. Podem ficar tranquilos que eu não vou fazer vocês escreverem todas as regras, não. Eu tenho um resumo aqui. É que esse início é importante que vocês escrevam, porque eu acho que internaliza muito melhor, tá? Então, só haverá crase diante da palavra casa se ela estiver especificada. Vamos colocar aí alguns exemplos. Posso falar? Pode. Primeiro exemplo. Cheguei a casa tarde. Segundo exemplo. Deixa eu ver. Fui à casa de Antônia. Peraí, professor, eu não escrevi nem o primeiro exemplo ainda. Põe aí primeiro exemplo. Cheguei a casa tarde. Isso. Segundo exemplo. Fui à casa de Antônia. Tá bom. Então, agora a gente vai analisar. Regência do verbo chegar, no sentido de se dirigir. Qual é? Quem chega? Chega a. Então, eu cheguei à casa tarde. Por que eu não coloquei crase? Porque quem chega, chega a. Esse a, ele está sozinho, ele é só a preposição exigida pelo verbo chegar. Então, reparem, a palavra casa, ela está desacompanhada de artigo definido, ela não está especificada. Então, não tem crase, não tem encontro, eu só tenho uma coisa aí que é a preposição exigida pela regência. Entenderam isso? Entendi. Agora, segundo exemplo. Fui à casa de Antônia. Quem vai, vai a. Guardem essa preposição. Por que tem crase aí agora? Agora vocês vão colocar crase.
Porque eu fui à casa de Antônia. Eu vou pensar assim, eu não preciso sair falando, viu? Eu fui à casa, obedeci Não, vou falar assim, então vamos internar. Então, eu vou pensar. Fui à casa de Antônia. Nesse segundo exemplo, a palavra casa, ela está acompanhada de artigo a. Esse artigo se encontrou, se fundiu a preposição exigida pelo verbo ir. Então, eu tenho a mais a. E reparem, a casa está especificada, por isso a presença do artigo. Não é? No primeiro caso, não tem encontro porque casa não estava especificada. Repete o primeiro, por favor. Primeiro exemplo? Cheguei a casa tarde. Eu vou falando, depois eu esqueço. Mas é isso mesmo. Cheguei a casa tarde. Então, circula esse A e coloca assim. É só a preposição, que aí vai ficar mais fácil na hora que você for estudar. E no segundo A, vocês podem circular e colocar preposição a mais artigo. Só para guardar que crase é fusão. Vou cansar de falar isso. Ô, professora. Ah. Sabe o primeiro exemplo? Eu tô aqui no Word, aí ele tá corrigindo dizendo que tem crase. Ai, brincadeira. Eu brigo muito com o Word. Eu quero digitar um texto, ele vem me corrigindo, eu falo, que isso? Bom, eu me lembrei agora da Nathalie. A Nathalie fala que eu sou rainha... A Tatiana tá aí? A Nathalie fala que eu sou rainha da vírgula. Eu morro de rir. Então, olha só. Agora a gente vai para o segundo caso especial. Letra B. A palavra terra. Podem colocar agora com letra minúscula, tá? Então, o que acontece com a palavra terra? É bem interessante. Eu diria que é revoltante. Então, olha só. Só haverá crase... Peraí. Dá para corrigir? Eu falei coisa errada. Não haverá crase. Só trocar o só pelo não. Não haverá crase diante da palavra terra. Podem colocar lá entre aspas. Professor, rapidão. Essa terra é minúscula, né? A primeira é. Então, não haverá crase diante da palavra terra. Fazendo oposição a mar, vírgula, bordo. Esse amar não tem crase, tá? Então, isso é uma primeira consideração. Se eu tiver a palavra terra fazendo oposição a mar, eu não tenho crase. Vou dar um exemplo. Vamos colocar um exemplo aí. Não haverá crase diante da palavra terra. Fazendo oposição a mar, a bordo. Então, exemplo. Os marinheiros voltaram à terra. Sem crase, vou explicar. Ponto final. Professor, desculpa, mas você pode repetir esse exemplo? Posso? Os marinheiros voltaram à terra. Ponto final. Então, pergunta, onde é que os marinheiros estavam? No mar. No mar, né? Então, eu não falo que eles estavam ao bordo, eu falo que eles estavam a bordo, né? Quando eu falo a bordo, eu só tenho preposição. Então, reparem, a palavra a terra faz oposição a bordo, não é? Então, aí, ela não tem crase, tá? Porque eu não posso subentender ao bordo, é a bordo, tá? Um outro exemplo. Aves voavam, escrevam aí. Aves voavam, tudo dentro da palavra terra. Aves voavam rente à terra. Agora coloquem crase. Eu vou colocar 4 exemplos aí, que é necessário. Então, vamos analisar. Regência do rente. Quem voa rente a alguma coisa. Reparem, as aves estão no ar. Eu não estou fazendo oposição a mar, né? Então, quem voa rente a alguma coisa. Então, aves voavam rente à terra. A terra aí é terra firme, né? Antônimo de ar, não é antônimo de mar. Perceberam? A regência do rente exige preposição a e eu não estou fazendo oposição a mar, porque se eu tivesse fazendo oposição, né, eu não poderia colocar crase. Tudo bem até aí? Tudo bem. Tá, mais um exemplo. Cheguei à terra ontem.
E já emendem com outro exemplo. Cheguei à terra dos meus pais ontem. Faz toda a diferença, né? Então, primeiro, cheguei à terra ontem, ponto. Cheguei à terra dos meus pais ontem. Qual a diferença aí entre esses dois últimos exemplos? Um está especificado, né? Isso. Esse que eu falei, terra dos meus pais, vocês colocam em crase. O outro não, porque a palavra terra não está especificada. E como eu disse a vocês, a crase não gosta de nada que é genérico. Não é isso? Então, estão vendo como é que é a coisa delicada? Não adianta falar, se a palavra for feminina, põe um crase. Não é assim, tá? Então, vimos a palavra casa, vimos a palavra terra, tá? Agora, a palavra distância. Então, são 3 regras especiais. Oi, pode falar. Vai cair a ligação. Vai. Aí a Ana vai parar de gravar, eu vou começar a gravar. A gente vai entrar no segundo link, tá?